O Evangelho segundo João. No primeiro vídeo vimos que João escreveu este livro para afirmar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a encarnação humana do Verbo de Deus e a presença gloriosa que veio para revelar quem Deus realmente é. Em seguida, exploramos como João projetou a primeira metade do livro para demonstrar essa afirmação. Jesus realizou sinais milagrosos e fez grandes declarações sobre si mesmo, que ele é a realidade, para onde leva toda a história de Israel. No entanto, tudo isso levanta contradições, e os líderes judeus confrontam Jesus sobre todas essas declarações. E isso culmina com Jesus dando a vida por seu amigo Lázaro, chegando perto de Jerusalém para ressuscitá-lo dentre os mortos. Jesus selou seu destino. Assim, uma vez iniciada a trama para matar Jesus, chegamos à segunda metade do livro. A primeira parte se concentra inteiramente na última noite de Jesus e em suas palavras finais aos discípulos enquanto ele tenta prepará-los para sua morte vindoura. Jesus realiza o ato chocante durante o jantar. Ele assume o papel de um servo comum, ajoelhando-se para lavar os pés sujos, algo que em sua cultura, um rabino superior nunca faria por seus discípulos. E Jesus diz que este é um símbolo de todo o propósito de sua vida, revelar a verdadeira natureza de Deus como um ser de amor que se doa. Além disso, simboliza o que Jesus está se preparando para fazer, tornando-se um servo e dando sua vida para morrer pelos pecados do mundo. Portanto, essa ação leva ao seu grande mandamento, dado aos seus discípulos, para que eles o sigam, amando uns aos outros como ele os amou. Atos de amor generoso devem ser a marca dos seguidores de Jesus. É isso que mostra ao mundo quem é Jesus e, portanto, quem é Deus. E a partir daqui, Jesus inicia um longo discurso, que termina com uma oração. E você descobrirá que todo o discurso é sustentado por vários temas recorrentes. Jesus continua a dizer que vai embora, o que incomoda os discípulos. Mas Jesus diz que isso é o melhor porque significa que ele enviará o Espírito, também conhecido como o advogado. Como homem, Jesus só pode estar em um lugar por vez, mas o Espírito pode ser a presença divina pessoal de Jesus em qualquer lugar, a qualquer momento. E o Espírito fará muitas coisas, diz Jesus. Lembre-se, para João, a divindade única do Deus único consiste neste relacionamento unido entre o Pai e o Filho. Jesus diz que o Espírito é aquela presença pessoal amorosa que virá para viver em seu povo e atraí-los para o amor entre o Pai e o Filho. E assim, Jesus diz que seus discípulos são aqueles que aceitam e permanecem nesse amor divino, assim como os ramos estão ligados à videira. Ele está descrevendo aqui como o amor pessoal de Deus pode entrar na vida de uma pessoa, curando, transformando e tornando-a nova, até mais do que isso. Meio de atos radicais de serviço. Mas Jesus também diz que a missão é dar testemunho da verdade, expor e nomear as maneiras egoístas pelas quais nós, como humanos, tratamos uns aos outros e proclamar que em Jesus, Deus salvou o mundo por meio dele, porque você o ama. Ele abriu um novo caminho para se tornar humano novamente. Assim, no final, Jesus prediz que haverá oposição. Assim como os líderes judeus o rejeitaram, seus seguidores também serão perseguidos. Mas ele lhes diz para não temerem, pois ele já venceu e colheu a vitória sobre o mundo. O que Jesus quer dizer com vitória aqui? Ele não diz isso. Mas isso nos leva à última parte do livro, onde João nos conta como é a vitória, o estilo de Jesus. Os líderes judeus enviaram soldados a Jesus e seus discípulos para prendê-lo. E quando os soldados perguntam quem é Jesus, ele declara, "Eu sou", e eles recuam. Isso é brilhante de John. Essas palavras são a combinação de duas séries de 7 ocasiões em que Jesus usou essa mesma frase. E o todo destaca uma das principais declarações de João sobre Jesus. As palavras, "eu sou" no grego são ego eimai, a tradução grega do nome da aliança pessoal de Deus, revelada a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Também foi repetido muitas vezes em Isaías. E João colocou estrategicamente 7 momentos em sua história em que Jesus diz, "Eu sou", seguido por uma declaração impressionante, "Eu sou o pão da vida, sou a luz do mundo, a porta das ovelhas, o pastor bom, a ressurreição, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira." E João também projetou 7 outras histórias que têm momentos-chave em que Jesus simplesmente diz, "Eu sou", ecoando esse nome divino. Portanto, este evento aqui, quando Jesus é preso, é o clímax irônico de todas essas histórias, porque Jesus revela seu nome divino,
poder e vitória no exato momento em que entrega sua vida. Depois disso, Jesus é julgado por suas elevadas afirmações de ser o Filho de Deus e o Rei de Israel, primeiro perante os principais sacerdotes e depois perante o governador romano Pilatos, que deve levar a sério qualquer um que seja acusado de afirmar ser o Rei de Israel. E Jesus diz a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, dando a entender que ele é um rei e que o seu reino é para este mundo, mas com um sistema de valores completamente diferente. É a redefinição do poder e grandeza. Nenhum deles se origina deste mundo. Em vez disso, eles são definidos pelo caráter de Deus, que Jesus revelou por meio de seu reino invertido, cujo exemplo perfeito é a cruz. É onde o verdadeiro rei do mundo derrota o pecado e o mal, permitindo que o derrotem. E Jesus colhe a vitória sobre o mundo por meio de um ato de amor abnegado. Depois disso, o corpo de Jesus é colocado em uma tumba e depois selado. E no primeiro dia da semana, Maria, e mais tarde os outros discípulos, descobrem que o túmulo está surpreendentemente aberto e vazio. E então Maria, de repente, encontra Jesus. Ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus está ligada a outro padrão de Cetes no Evangelho de João até depois das bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. João nos disse que foi o primeiro sinal de Jesus. E ele também identificou o segundo sinal, a cura do menino doente no capítulo 4. Mas depois disso, João deixa você continuar a tomar nota, e se o fez, notou que o sexto sinal foi a ressurreição de Lázaro da sepultura, que Jesus realizou com risco de vida. Assim, esse e todos os outros sinais levam a este sétimo e maior sinal, no clímax da história, a própria ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ele vindica a afirmação de Jesus de ser o Filho de Deus, o autor da vida, cujo amor venceu até a morte. Depois do túmulo vazio, Jesus encontra todos os seus discípulos e os comissiona, enviando o Espírito como prometeu, para que sua missão do Pai possa ser realizada por meio deles. Depois disso, o livro termina com um epílogo, que explora a missão contínua dos discípulos de Jesus no mundo. Então alguns deles estão pescando e não pegam nada. E Jesus apareceu-lhes na praia, no entanto, eles não o conhecem. E ele lhes diz para lançar a rede do outro lado do barco. E quando obedecem, pegam uma grande quantidade de peixes e só então sabem que ele é Jesus. João fornece aqui uma imagem do discipulado de Jesus. Seus seguidores serão mais eficazes no mundo quando sua atenção não estiver em seu trabalho, mas quando ouvirem a voz de Jesus e o obedecerem quando ele falar, então eles realmente o verão trabalhando em suas vidas. Depois disso, Jesus fala com Pedro e o acusa de ser o único líder no movimento de Jesus, insinuando que ele também entregará sua vida um dia. Mas, ao contrário de Pedro, os últimos momentos da história se concentram no autor desse evangelho, o discípulo a quem Jesus amava. E ao contrário de Pedro, seu trabalho não era liderar o movimento de Jesus, mas passar sua longa vida testemunhando de Jesus para que outros pudessem acreditar nele. E, de fato, foi isso que ele fez aqui, escrevendo esta incrível história sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. E é disso que trata o Evangelho segundo João. Espero que você tenha gostado da parte final do vídeo. E assim finalizamos o Evangelho segundo João, aqui no nosso canal Luz e Inspiração, e que as mensagens compartilhadas possam trazer luz e inspiração para o seu dia a dia. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos. Comentem aí se vocês querem que eu faça mais algum resumo de algum apóstolo de Jesus. Conta aí. Agradecemos por fazer parte da nossa comunidade. E até o próximo vídeo.